Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Bella Itália. O meu nome é Lucas. E eu sou a Júlia. E nós somos casados, moramos na Sardenha, que é um território que pertence, é uma ilha, é um território que pertence à região sul da Itália. Para quem ainda não ouviu nenhum podcast anterior, nós já temos 2 podcasts gravados que fala sobre o aluguel no sul da Itália e também fala sobre empregos e trabalhos no sul da Itália. Se vocês não ouviram, a gente recomenda fortemente que vocês ouçam, porque são super interessantes, quebram diversos paradigmas sobre o que as pessoas pensam sobre o sul da Itália. Então, ouçam lá que tá bem interessante. E o nosso tema de hoje é o clima no sul da Itália. Queremos abordar aí diversos aspectos com vocês, os meses, as temperaturas, se neva, se não neva, se faz frio, se faz calor, se tem sol, se não tem. Então, vamos tentar abordar assim, diversos aspectos, como é a vida prática, né, em relação ao clima, porque muitos brasileiros têm medo do clima da Europa, né? Quando pensam, eu vou morar na Europa, mas faz muito frio, eu não vou gostar. Então, nós vamos tentar falar o máximo possível sobre isso para vocês. Exatamente. Lembrar que às vezes a gente puxa mais para um lado, porque tanto eu como o Lucas, nós nascemos no Rio Grande do Sul, moramos nossa vida inteira lá, né? E lá o clima é um pouco diferente do resto do Brasil, né? Então tem um inverno bem definido, tem um verão bem definido também, e é isso que acaba acontecendo aqui na Sardenha. Ele tem inverno, tem verão, tem primavera, tem outono bem definidos nessas temperaturas. E a gente trouxe um exemplo da temperatura média que seria numa cidade que ela não é uma cidade nem de montanha e nem de praia, né? A gente sabe que na cidade de montanha, como a altitude é mais elevada, costuma ser mais frio, né, no inverno. E no verão, então, também na cidade de praia é muito mais calor. Então a gente pegou uma cidade mediana, fica entre a montanha e entre a praia. 400 metros de altura, tá, pessoal? Vocês sempre podem pensar assim, a altitude zero é mais quente, a altitude 1000 é muito mais frio, então a gente pegou um meio termo, tá? No meio do caminho. Uma cidade que fica aí a uns 400 metros de altitude, que não é nem o clima mais quente, nem o clima mais frio. Exatamente. E quais são os dados, então, de temperatura que a gente trouxe para discutir com vocês dessa cidade mediana? Então, a média anual de temperatura para o ano todo, ela gira de 7 até 31 graus, né? O verão chega a bater 38 graus nessa cidade mediana e no inverno 2 graus. Uma coisa bem interessante de saber é que aqui na Sardenha a gente tem a geada, como a gente chama lá no Rio Grande do Sul. Então, né, não chega a ser neve, mas tem geada também, geralmente nos dias de inverno. E a neve, Lucas? Temos neve aqui na Sardenha? Sardenha é sempre muito conhecida pelas suas praias exuberantes, águas cristalinas. E tem neve aqui ou não tem? Tem neve, pessoal, tem neve. Se vocês colocarem no Google Sardenha, Itália, vocês vão ver praias paradisíacas, águas cristalinas, né? Aquele mar maravilhoso. Porém, na montanha, sim, nós temos neve. Nós temos cidades aí que estão a mais de 1000 metros de altitude e nessa altitude, até menos, tá? Digamos ali 500, 600, 700 metros, também pode nevar, tá? Na praia dificilmente vai nevar, muito, muito, muito raro nevar na praia, tá? Cidades assim litorâneas, mas um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais de altitude já pode nevar, tá? Digamos 200, 300 assim, mas é mais raro. Cidades acima de 1000 metros de altitude vão ter camadas, vão ter neve pra caramba, Qualquer hora eu vou postar um vídeo do pessoal nessas cidades acima de 1000 metros, o pessoal esquiando, nas estradas, assim, que eram cheias de neve. Exatamente. E assim, além dos dados que, né, são gerados de temperaturas, a gente quer falar um pouquinho da experiência de a gente, como ser humano, sentiu essas temperaturas aqui, né? De definir um pouquinho mais as estações e tentar mostrar isso para vocês. Então, no inverno, o que a gente sentiu? Que o inverno, mais ou menos, ele compreende do mês de dezembro até o mês de abril, digamos. Dura em torno de 5 meses. É o que a gente sente já quando já vai caindo a temperatura, depois quando já vai amenizando essa temperatura também, que gira em torno, então,
essa parte do inverno de dezembro até abril, né? O frio mesmo, a gente sente que essa transição de verão, né, do calor para o frio, ela começa em novembro, né? É um mês que a gente já vê essa diferença, que já tem que começar a colocar casaco, que não dá mais para sair só de manga curta na rua, né? E o início mesmo do inverno, ele seria em dezembro. Aí as temperaturas realmente caem, já começa a ter neve em alguns lugares mais altos, né, nessas montanhas, e aí já inicia o inverno mesmo. Mas que os meses mais frios são janeiro e fevereiro, com certeza. Pessoal, assim, janeiro e fevereiro faz bastante frio. E aí também depende muito, uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Sempre que vocês quiserem saber se o clima do lugar onde vocês vão morar ele é mais frio ou menos frio, mais quente, menos quente, vejam a altitude, tá? Porque isso influencia demais. Às vezes é o mesmo território. Eu quero morar na Sardenha. Tá, mas se você morar na praia, a temperatura é uma. Se você morar a 1.000 metros de altitude, a temperatura é outra. Então, não adianta pensar qual é o clima da Itália. Não tem como dizer um clima da Itália, tem como dizer o clima da cidade. Porque a altitude vai influenciar demais, se é mais frio ou se é mais quente. Inclusive, também vai influenciar se é uma cidade que tem sol ou não, se é uma cidade super nublada. Entende? Então, tem que estar muito atento a isso, a altitude da cidade onde vocês querem morar. Então, os meses mais frios, janeiro e fevereiro faz bastante frio. Nessa cidade mediana, que nós estamos colocando como exemplo, fica ali perto dos 0 graus, tá? Negativa, muito difícil, pessoal. Nessa altitude aí de 400 metros, muito difícil. Na praia, praticamente impossível, tá? Fazer temperaturas negativas, praticamente impossível. E na montanha, 1.000 metros de altitude, vai fazer temperatura negativa, isso é importante, tá? Vocês vão morar numa montanha a 1.000 metros de altitude, mesmo que seja na Sardenha, que fica no sul da Itália, vai fazer temperatura negativa, -4, -5, podendo chegar até -8, entende? Então a altitude faz toda a diferença. Exatamente. E outra coisa que tem que lembrar, Lucas, que é importante, é a diferença em temperatura e em sensação térmica, né? O que a gente conseguiu ver muito aqui, principalmente no inverno, é que, por exemplo, estava fazendo 5 graus, tá, positivos no inverno, mas a sensação térmica era praticamente 0. Aí, então, vai ter uns 3, 4, 5 graus de diferença na sensação térmica, né? Sempre para menos. E aí pode dar aquela sensação de que está negativa a mesma temperatura, mas na verdade a gente está falando de sensação térmica, né? Isso é importante. E uma coisa que às vezes a gente não consegue aqui descrever no podcast, porque né, na fala, às vezes com imagem é mais fácil de entender, mas é tentar entender um pouco da geografia do território da Sardenha, porque aqui é uma coisa muito diferente do que nas praias do Brasil, que eu vejo que são praias muito planas, né, que são vários quilômetros de extensão de uma cidade de praia, né, tudo plano. Aqui não, aqui, por exemplo, você sai de uma cidade de praia e em 15, 20 minutos você já está lá numa cidade de montanha. Então, tudo isso é muito perto. Morando na montanha, você consegue enxergar o mar aqui. Então, isso é muito diferente nessa questão da geografia mesmo da Sardenha. Então, uma cidade é muito próximo da outra e o mar está bem pertinho da montanha. Então, aí que é essa questão que o Lucas falou, da questão da diferença de temperatura, né, de altitude também, que você tem que cuidar, né? E os meses mais quentes, né? A gente falou dos meses mais frios, quando começa mesmo o inverno, mais ou menos quando termina, mas e os meses mais quentes? Então, pelo que a gente percebeu aqui no verão, o verão vai mais ou menos de junho a setembro, tá? São meses aí que eles têm essa característica de ser mais quente, dura mais ou menos esses 4 meses. O calor começa essa transição, então, em abril, mês de abril já começa a ser quente mesmo, né? Já começa a poder andar sem casaco, né? Já esse tipo de coisa que já vai mudando no clima. Mas o início mesmo do calor, assim, quando a gente diz que já pode entrar, tomar um banho de mar, né? Que aí não é desconfortável, é junho. A gente seria mais ou menos, né, compatível em falar que junho seria um mês que já pode ir para o mar, que tá quente mesmo, né? E os meses mais quentes, Lucas, qual que tu acha?
mais ou menos? Pessoal, os meses mais quentes aqui são julho e agosto, tá? Com uma ênfase grande aí em agosto, tá? E até, digamos assim, ó, tem um consenso na Itália que diz assim, ó, agosto é o mês que ninguém trabalha. É claro que nós estamos trabalhando, né? Porque a Sardenha vive basicamente do turismo. Então, o mês de agosto, quem trabalha com turismo está trabalhando horrores. Mas a Itália inteira, digamos assim, está de férias, né? É um mês onde o serviço público praticamente não funciona, porque é o mês mais quente do ano, é o mês onde as pessoas querem ir para a praia, querem ir para o mar, né? Querem fazer todas as atividades de verão possível, porque é um mês super quente, tá? Então a gente pode dizer que aqui no sul da Itália, onde a gente mora na Sardenha, são 4 meses de verão, verão mesmo, né? Onde pode entrar no mar. Mas existem os meses de transição, né, pessoal? Então, por exemplo, maio é um mês de transição, onde não está nem quente nem frio. É um meio termo, né? E depois ali também, novembro, nós temos também uma transição, né? Outubro é um mês frio? Não é um mês frio, por exemplo, mas não dá para entrar na água, sabe? Não é uma temperatura para entrar no mar, mas é uma temperatura super agradável, né? Onde não precisa colocar casaco pesado nem nada, né? Então, assim, de forma geral, essas estações, assim, a gente não abordou primavera e outono, porque acho que é mais fácil focar quando é frio e quando é calor e quando é meio termo, né? Acho que fica bem simples de entender assim. Meses frios, meses quentes e meses de transição. Então, acho que fica mais claro, assim, de entender. E aí a gente tem as nossas preferências, né? Eu não sei, Lucas, o que tu pensa? Qual seria o teu mês preferido aqui na Sardenha? O meu mês preferido na Sardenha é maio, tá, pessoal? Até eu posso dizer assim, ó, que eu tive moto durante bastante tempo e gosto muito de andar de moto. Eu posso dizer para vocês assim, ó, que maio é o mês do motociclista. Porque maio vocês não têm ideia de quantos motociclistas vêm para a Sardenha da Europa inteira. Mas principalmente da Alemanha, da Suíça e da Áustria. Chove de moto aqui, pessoal. Chove de moto. Por quê? Porque é um clima agradável. Não tá nem frio e nem quente. E tem sol, tem muito sol, né? Então a galera vem para andar de moto aqui. É ótimo para fazer passeios, para fazer trilhas. Por quê? Porque vocês não vão suar que nem uns condenados numa trilha. E também não vão passar frio, porque não tá frio e também não tá quente e tem sol. Então, para mim, maio é o mês perfeito. Quando chega junho, já começa efetivamente o verão e já começa a ficar bem quente. Então, aí eu já não curto tanto. Exatamente. E o teu, Júlia, qual é o teu mês preferido? Para mim também é maio. Sou meio suspeita de falar, mas maio aqui é primavera ainda. É um mês, assim, uma estação, a primavera é lindíssima na Sardenha. É tudo muito florido, tudo muito cheiroso. Gente, vocês não têm noção de como é bom caminhar, passear e sentir o cheiro das flores, né? É uma delícia, assim. Então, maio é um mês muito bom, como o Lucas falou. Não é nem quente, nem frio. A gente tem bastante sol, mas não passa calor ainda. Então, é maravilhoso, é perfeito. Primavera, para mim, é uma das estações mais bonitas. Aqui na Sardenha tem esse diferencial, com certeza. Pessoal, tipo assim, eu contando um pouco da nossa história, né? Em maio, nós estávamos muito focados em conseguir emprego, né? Então, a gente caminhava muito, a gente ainda não tinha carro. Então, a gente caminhava muito até os locais e caminhava pelos campos da Sardenha, fazia caminhadas, assim, de 1 hora de caminhada. E vocês não têm noção de como o cheiro agradável dessas plantas, assim, na primavera, né? Realmente vai caminhando pelo meio dos campos, assim, e vai sentindo aquele cheiro maravilhoso de plantas, assim, de flores, sabe? É uma coisa que eu nunca tinha sentido no Brasil, assim, poder caminhar por esses campos de flores e sentir esse cheiro, assim. É muito, muito legal. É isso aí. E um pouquinho de pensar nisso também vem da questão que eles usam muito menos agrotóxicos, venenos aqui. Então, tu vê as plantas nascendo, o que para nós ainda é bem difícil de entender, porque no Brasil é tudo muito limpo, digamos uma calçada. No Brasil, as pessoas não deixam nascer aquele matinho ali na frente da calçada, no meio-fio da rua. E aqui é tomado disso, então as pessoas não tiram isso assim com muita frequência. Então, tu vê que é uma natureza muito mais limpa, muito mais pura, né? Essa natureza realmente existe aqui na Sardenha. Aqui, por exemplo, os terrenos que ainda não foram vendidos, tu olha o terreno, pessoal, tá lotado de flores.
porque as plantas, as flores nascem ali e tem umas florezinhas amarelas, então a gente tá andando assim, tá vendo uns terrenos assim do lado de casas e tá completamente lotado com essas florezinhas assim amarelas, então é muito muito bonito também, é uma estação muito bonita na Sardenha. Pessoal, nossa propaganda aqui, né? Quem quiser entrar em contato com a gente é no @Bella Italia Podcast, Bella com 2 L's, tá? No nosso Instagram. E quem tiver interesse em reconhecer a sua cidadania italiana, cidadania portuguesa, cidadania polonesa, alemã, às vezes a pessoa nem sabe que tem direito a alguma cidadania, mas gostaria de verificar essa possibilidade, pode entrar em contato comigo, tá? Eu sou genealogista, trabalho com isso há bastante tempo já, com reconhecimento de cidadanias europeias por descendência. Então, pode entrar em contato comigo através do @LK_genealogia, tá? @LK_genealogia. Vai lá no meu Instagram, lá, segue lá e pode entrar em contato. Tem o WhatsApp lá no Instagram, tá? Então, pode entrar em contato. A gente pode conversar, ver se você tem direito a alguma cidadania europeia. Então, não preciso nem dizer o quanto isso faz diferença, né, pessoal? Para quem quer vir morar aqui na Europa, ou estudar, ou trabalhar, faz toda a diferença você reconhecer uma cidadania e ser visto como igual, né, perante a lei. Você é igual, não tem diferença nenhuma entre quem nasceu aqui. Então, fica aí o nosso convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais e quem tiver interesse em cidadanias, tá? E Lucas, me diz, o que tu acha que é a principal diferença comparado com o inverno, digo assim, né? Do norte da Itália e do sul da Itália. O que tu acha que é a principal diferença? Olha, pessoal, para mim a principal diferença, sem sombra de dúvidas, é o sol, tá? Então, assim, é frio na Sardenha também, como é frio no norte. No norte é muito mais, tá? Mas, assim, vou dizer que vocês vão sentir frio no sul da Sardenha também. Não vai dizer, vai ser um paraíso e não tem frio. Não é assim. A gente tá aqui para falar a verdade, não tá para mentir. Então, vai ter frio, vocês vão passar frio, muito menos do que no norte. Porém, a principal diferença, pessoal, é o sol. Tá? Quando as pessoas falam, tipo, eu vou ficar depressivo com o frio da Europa, porque são dias cinzas, é muito frio. Pessoal, eu posso dizer assim, aqui o sol faz muita diferença. Faz muita diferença. Pode estar frio o dia, tá? Por exemplo, agora, tá frio. A gente tá gravando o podcast e tá frio. Tá legal? Mas assim, tem sol, pessoal, entendeu? Ontem tava um sol maravilhoso. Sabe? A gente mora a uma boa distância da praia, a gente não mora na praia, a gente mora a uma boa distância da praia e a gente vê o mar limpo, transparente, azul, aquele azul maravilhoso, assim, aqui da onde a gente mora, que é mais montanha, sabe? Então, o sol, ele faz muita diferença na vida das pessoas. Pode sair, pode fazer uma caminhada, tá frio, tá, mas se você tá no sol, você não sente tanto esse frio. A gente sente mais frio dentro de casa, então é até melhor ir pra rua. Vai pra rua, faz uma caminhada, faz um passeio, né? Nós que somos gaúchos, nós gostamos de tomar muito chimarrão, né? Então pega o chimarrão, vai para um lugar, toma o chimarrão, fica olhando a vista maravilhosa, vai para a praia, faz um passeio ali na praia, porque tem sol, né? E isso faz toda a diferença. Exatamente, Lucas. Essa questão do sol, eu acho que é muito parecido com o que a gente vive no Rio Grande do Sul. Porque nem todos os dias de inverno são aqueles dias cinzentos, dias feios, né, que a gente não gosta. Geralmente a gente tem sol, aquele inverno seco que a gente chama, né, tem também aqui. Então isso é a principal diferença, assim, isso afeta muito a questão do humor, né, da tua autoestima. Então essa questão de ter o sol, o que deve ser muito diferente aí do norte da Itália, desses países europeus que são mais frios, né, que são mais para cima. Então, lá talvez seja bem diferente essa questão, não tenha tanto essa questão do sol no inverno, e faz muita diferença mesmo. Por exemplo, assim, pessoal, a gente tem relatos do pessoal que mora, por exemplo, nos países nórdicos, Noruega, Finlândia, Suécia, que, por exemplo, no inverno, 3 horas da tarde já é noite. Aqui no sul da Itália, na Sardenha, isso não existe. Jamais 3 horas da tarde vai ser noite, entende? O sol, ele vai ali, acho que até umas 6 horas, né, amor? Umas 6 horas ali, tu tem sol. Depois, claro, 7 da noite já é noite, né? Mas assim, pessoal, 3 da tarde de noite na Sardenha não existe. Não existe mesmo.
É. E aqui no verão também é muito engraçado, porque às vezes assim, ó, é 9 horas da noite e ainda tá claro. Então, é como aí no Rio Grande do Sul. O dia ele é muito comprido lá no verão, tu consegue aproveitar bastante. E no inverno também é normal, assim, 6 horas da tarde, 6:30 já começou a escurecer. Então isso é mais ou menos o que acontece lá no sul do Brasil também. Pessoal, vou dizer, para quem é do Sul, para quem é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá? Pessoal, vai sentir como se estivesse em casa, porque o clima é exatamente o mesmo, não vai mudar nada. Faz calor no inverno, faz frio no... Correção. Troquei, pessoal. Não, faz frio no inverno, faz calor no verão. Então, assim, não vai sentir como se estivesse no sul do Brasil, tá? Talvez para quem que vai pesar um pouquinho mais, para o pessoal do norte, tá? Pessoal, vocês aí que são nordestino, meu avô era nordestino, então para ele foi um pouco difícil acostumar com o frio do sul, tá? Mas, assim, vou dizer para vocês que aqui no sul da Europa, tá? De uma forma geral, é muito menos pesado do que no norte, tá? Norte, como eu falei para vocês, 3 horas da tarde já é noite e frio, temperaturas sempre negativas, muita neve. Então, aqui é muito mais tranquilo de se adaptar. Exatamente. Falando em adaptação, é isso que eu queria falar. Uma coisa que a gente viu que foi nítida foi que essa questão da temperatura, das estações que são bem definidas, como a gente já tinha essa experiência no Brasil, ajudou muito na nossa adaptação. É como o Lucas falou essa palavra, a gente se sente em casa aqui. Isso é muito tranquilo. Então, uma das recomendações, né, na questão, além do que a gente já falou, de emprego, de trabalho, e nos outros episódios que a gente vai fazer, custo de vida, e que vocês vão poder ter um pouquinho desse parâmetro do que realmente e como realmente é a vida no sul da Itália, uma das coisas que ajuda muito quando você chega a se adaptar é essa questão da temperatura aqui, né? Então, isso é uma das coisas que deixa a gente mais tranquilo. Eu posso falar por mim que me sinto como se eu estivesse nas temperaturas da minha casa, lá no Rio Grande do Sul. Então, tem aquele frio no inverno, tem o muito quente aí no verão também. Então, isso é uma coisa que foi bem mais tranquila. Eu não senti dificuldade em me adaptar às temperaturas, né? E, Lucas, assim, pensando mais, quais são as formas, assim, que a gente consegue, que a gente vê que aqui na Sardenha, principalmente, eles usam para enfrentar o frio e para enfrentar o calor? O que tu já conseguiu ter de base vivendo nesse 1 ano aqui? Olha, pessoal, eu vou dizer para vocês agora um aspecto negativo, tá? Por exemplo, em comparação ao norte, tem um sistema de aquecimento. O norte tem um sistema de aquecimento muito mais eficiente, tá? Então, assim, ó, existem aqueles... Aqui se chama termosifone, mas no Brasil eu não sei como é que se chama, talvez chama heater. São aqueles painéis que ficam nas paredes, tá? Geralmente painéis brancos, onde o aquecimento é por óleo, tá? E esses painéis, eles esquentam o ambiente, tá? Então, vocês já devem saber qual que eu estou falando. Esse aquecimento no norte, ele é muito mais comum e ele é muito mais eficiente, ele esquenta a casa inteira. Às vezes tem aquele termômetro na parede, assim, central, onde tu pode escolher. Eu quero 20 graus, eu quero 20 e poucos graus. E aí ele esquenta a casa inteira, né? Aqui no sul é bem raro, pessoal. É bem raro. Como eu disse, a gente está aqui para falar a verdade. Não está aqui para mentir nem enganar. A gente quer informar e informar aquilo que é verdade. Aqui no sul é bem raro, tá, pessoal, de ter isso. Aqui no sul eles usam muito a estufa pellet. O que é estufa pellet? Como se fosse um forno e existem umas mini madeirinhas que se coloca dentro dessa estufa pellet, que parece um forno, e aí essa estufa, ela queima, tem um forno ali, ela tem um fogo, ela queima essa madeirinha, e aí isso gera calor, e ela tem um sistema de ventilação onde ela manda esse calor para o ambiente, tá? Então, assim, ó, casas grandes como a nossa, por exemplo, uma casa grande, tá? Não tem como esquentar a casa inteira, pessoal, tá? A não ser que tivesse uma estufa pellet em cada ambiente, entende? E isso não acontece. Um outro sistema de aquecimento é aqueles aquecedores de chão, né, amor? Como é que se chama aqueles aquecedores? Aquecedor elétrico, né? Aqueles que a pessoa geralmente usa ou no banheiro para quando vai tomar banho, ou no quarto, assim, algum pedacinho do dia.
Não, mas isso vocês já conhecem do Brasil, quem é do sul principalmente, né? Quem tem meses de frio no Brasil. Então, isso existe aqui, é muito barato de comprar. O que é o problema? É a conta, né? É a conta, e até aproveitando já, nós vamos falar todos esses valores de quanto que custa o aquecimento, quanto que custa o ar-condicionado no verão, mas nós vamos falar isso no programa que nós vamos fazer sobre custo de vida. Tá, pessoal? Senão a gente começa a misturar muita coisa, a gente gosta mais de deixar bem segmentado, porque às vezes a pessoa quer uma informação específica. Eu quero saber o custo de vida, eu quero saber o aluguel, eu quero saber o trabalho. Então nós vamos ter um podcast para cada assunto, assim fica muito mais objetivo e muito mais fácil de vocês encontrarem as informações. Exatamente. E outra coisa que eles usam muito aqui ainda é lareira, né? Lareira, eles têm sua própria madeira, né? Isso acostuma muito aqui fácil, porque às vezes fica em casa o dia inteiro, no inverno. Por quê? Porque aqui é um pouco diferente esse sistema, como a gente já falou no outro episódio sobre emprego. Então, as pessoas geralmente fazem a estação de verão trabalhando e no inverno ficam mais por casa. E aí eles costumam fazer fogo na lareira, né? Ficam o dia inteiro ali em volta do fogo. Não é muito comum fogão a lenha. Isso é uma coisa que a gente tem muito lá no Rio Grande do Sul, né? No Brasil. Aqui a gente não costuma ver ninguém cozinhando no fogão a lenha, não se tem. Eles usam lareira mesmo para se aquecer ou esse tipo de estufa pellet, né? E o que acontece? As casas são casas mais antigas. Como aqui tem muito essa diferenciação de que tem um verão muito quente, o inverno não é tão rígido assim como no norte da Itália, as casas não são bem preparadas para enfrentar esse frio, né? Eu acho que é uma coisa que acontece muito também lá no sul do Brasil. Principalmente no Rio Grande do Sul a gente vê, as nossas casas não são preparadas para aguentar o frio que faz, né? E lá no norte da Itália, como faz muito frio por longos meses, não tem como não aguentar, não tem como ter um bom sistema de aquecimento ou casas que não tenham vidros duplos, né, janelas duplas ou portas duplas, enfim. Aqui a gente vê na Itália, na Sardenha, desculpa, que as casas não são preparadas para isso. Eles não se importam porque o inverno ele não é tão rígido. Então é mais ou menos o que acontece lá no sul do Brasil. As casas não são bem preparadas, os sistemas de aquecimento não são eficientes, assim, a ponto de não passar frio dentro de casa, né? Então isso é uma coisa que acontece. No norte é difícil tu passar frio dentro de casa. Aqui no sul já é bem mais comum disso acontecer, né? Com certeza, pessoal. E agora nós temos mais um tópico para falar, amor? Que seria? Das coisas que as pessoas geralmente fazem no verão e as coisas que as pessoas geralmente fazem no inverno aqui na Sardenha. Tá. Pessoal, assim, no verão, tá? Verão na Sardenha, no sul da Itália, é paraíso. É como se você estivesse num paraíso, tá? Porém, o que acontece? Como a grande maioria dos empregos no sul da Itália é voltada para o turismo, nós estamos trabalhando, tá, pessoal? Então, assim, mais uma vez, a gente não está aqui para mentir. No sul, no começo da vida de vocês, geralmente vocês vão trabalhar no turismo. Por quê? Porque é onde tem muito emprego, onde dá para escolher emprego, pessoal. Então, até assim, reforçando de novo o nosso episódio de empregos, no sul da Itália, no verão, vocês escolhem qual emprego vocês querem. Por quê? Porque tem muito emprego e pouca gente para trabalhar. Porque todo mundo quer estar de férias. Ninguém quer trabalhar no verão. As pessoas querem estar de férias, querem curtir. Entende? Então, sobra emprego. E vocês podem escolher qual vocês querem, tá? Então, assim, no verão, a gente trabalha. A gente trabalha e ganha bem para isso, para trabalhar no verão, tá? Só que o que acontece é que a gente aproveita pouco do verão. Então, nós trabalhadores, nós temos o quê? Temos ali o nosso dia de folga. Nosso dia de folga, sim, a gente passeia. Não quer dizer que a gente não faz nada, pessoal, entendeu? Não é essa a ideia. No verão passado, nós trabalhamos e todo o nosso dia de folga a gente viajou. A gente conheceu outras cidades, passeou, foi para a praia. E também, às vezes, tem os intervalos que são bem compridos, né? A pessoa geralmente trabalha pela manhã, tem um intervalo à tarde e volta para trabalhar à noite no setor de turismo, né? Então, esse intervalo da tarde, geralmente eles são umas 2-3 horas, dá para você ir para a praia. Então, tipo, Lucas, mas eu gosto muito da praia, eu vou ir para o sul porque eu gosto de praia, eu quero ir para a praia. Tranquilo, pessoal, tranquilo mesmo. No intervalo de vocês, do trabalho, no verão, vocês vão para a praia, tomam um banho de mar, vocês vão ter ali umas 2 horas e meia, 3 horas para isso.
né? Eu acho que é suficiente. Vai ali, aproveita e depois vai para o trabalho. Para quem gosta de ir para a praia cedo, também. Tipo, às vezes vocês vão começar num restaurante, num hotel, tipo 10 horas da manhã, 9 horas da manhã. Tipo, quem gosta de ir mais cedinho, vai curtir também, né? E então dá para aproveitar, né, amor? Exatamente. No verão, às vezes, a gente está até mais cansado por conta do trabalho, por conta do próprio calor, né, que faz isso com o nosso corpo, e às vezes não consegue aproveitar tanto. Então, tem que ter em mente se tu vai ter um emprego, né, isso é muito atrelado ao emprego, se tu vai ter esse tipo de trabalho, né, como se fosse no turismo, em restaurante, né, em hotel, tu vai estar um pouquinho mais cansado, então tu não vai conseguir aproveitar tanto esse verão, essas praias aqui. E o que geralmente acontece? As pessoas, então, que trabalham, que fazem essa estação de verão, costumam aproveitar para viajar no inverno, né? Geralmente elas vão para lugares mais quentes, porque aí tu ganhou bem no verão, se programou para tirar tuas férias, então, para poder viajar. E no inverno, que aqui não tem tanto movimento, eles costumam ir para outros lugares que são mais quentes, né? Sim, por exemplo, pessoal, semana passada eu estava cortando o cabelo aqui e o meu barbeiro me falou: Lucas, todo inverno eu vou viajar. Eu vou para lugares mais quentes, porque eu trabalho bastante no verão também, então eu deixo para viajar no inverno, que custa muito menos. Pessoal, às vezes uma passagem de verão no inverno custa 10 euros, pessoal. 10 euros uma passagem aérea, tipo, 10 euros é nada, sabe? Então, uma passagem aérea custa 10 euros. Aí ele falou, eu vou para Malta, por exemplo, que é mais ao sul ainda, que é mais quente. O pessoal pode ir para Portugal, para o sul da Espanha, às vezes faz um calor também por lá, vai para alguma outra ilha, vai para o Chipre, vai para... As Maldivas. Para as Maldivas aí custa um pouco mais, né? Não é tão baratinho assim, não. Mas o pessoal viaja muito, pessoal. Então, assim... vocês podem ter esse estilo de vida no começo, né? Aproveitar ali aqueles momentos no verão, onde dias de folga, intervalos. Mas a gente sempre recomenda que faça o quê? Procure um trabalho que se trabalhe o ano inteiro, né? Por mais que às vezes possa parecer uma coisa boa, por exemplo, no inverno, não ter que trabalhar, poder focar em outros projetos, outras coisas, por um lado é bom, mas por outro lado é ruim, porque no verão se trabalha muito. E é a época onde vocês mais vão querer aproveitar. Entende? Então, assim, a gente recomenda que foque em conseguir um trabalho durante o ano inteiro, né? Evoluam nas suas carreiras, porque é totalmente possível, tá? Quem disser que não é possível tá mentindo. Coisas muito específicas, com certeza, é difícil. Agora, profissões normais, tranquilo, pessoal. Foquem nas suas carreiras, se desenvolvam, façam universidade, façam cursos e consigam um trabalho para trabalhar o ano inteiro. Se você trabalha o ano inteiro, consegue curtir o inverno, consegue curtir o verão, consegue tirar férias. Geralmente programa também para tirar as férias no inverno. Uma coisa também, Júlia, o pessoal sente muita falta do Brasil, né? Quando vem morar na Europa. Então, o que dá para fazer? Aqui, então, se você trabalha, faz essa estação de verão, você pode, né, se organizar, se programar, guardar seu dinheirinho e quando é inverno aqui, ir para o Brasil, né? Final de ano, nas festas aí, pode ser no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, né? Que lá vai ser verão. Então você vai aproveitar 2 verões no ano. Exatamente, pessoal. Então, assim, vocês aqui no verão aproveitam para trabalhar, juntar uma grana, e nos meses mais frios, que seria janeiro e fevereiro, vocês podem passear no Brasil, sabe? Já se organiza ali para comprar passagem, vai para o Brasil e aproveita, porque no Brasil vai ser o quê? Vai ser verão, entende? Nos piores meses de frio aqui do sul da Itália, no Brasil é verão. Então, deixem para viajar para o Brasil janeiro, fevereiro. Exatamente. E era mais ou menos isso que a gente queria falar para vocês, né? Trazer um pouquinho de como é essa questão da temperatura, dos climas aqui na Sardenha, né? No sul da Itália. E, mais uma vez, comprovando que é bem diferente do que é no norte da Itália. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Temos muitos episódios pela frente ainda. Já temos uma lista com vários temas que iremos falar. Então, fiquem tranquilos. Nós vamos abordar todos os temas que vocês estão pensando aí. Exatamente. Se tiverem alguma sugestão, né, alguma questão, mandem para nós lá no Instagram, né? Entra em contato, manda alguma opinião, crítica, enfim, a gente tá de braços abertos para receber vocês.
Com certeza, pessoal. Qualquer dica aí, sugestão. Se vocês estão ouvindo esse episódio pelo YouTube, porque também nós temos o canal no YouTube, deixa um comentário abaixo aí, se você gostou do episódio, sugestões, qualquer coisa que vocês queiram comentar aí, e a gente com certeza vai ler com maior atenção, carinho aí, e vamos nos programar para atender todas as demandas aí que vocês tiverem, tá bom? Um grande abraço e tchau a tutti. Tchau a tutti, até breve!